Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao Contrasfluxo e hoje falaremos de um tema que me atravessa e pode atravessar você também. A experiência de viver o luto no Natal. Meu nome é Magali Pugliese, estudante de psicologia. Estou aqui com nossa convidada Larissa Barbosa para falar desse tema que já aperta o coração de todo mundo que é enlutado. Quando vai chegando pertinho do Natal, né, Lari? Oi, Maga. Primeiramente, muito obrigada por esse convite. Eu amo quando abrem espaços para a gente poder falar sobre esse tema que é tão importante, né? Porque falar de luto é falar de todos nós e para todos nós, né? É um assunto que atravessa todo mundo, atravessa Verdade. você, me atravessa, e eu tenho certeza que atravessa todo mundo que está assistindo. Eu sou Larissa, eu sou psicóloga clínica, especialista em luto, tenho formação na abordagem sistêmica familiar e Uhum. também na abordagem integral. Eu sou cofundadora da MAAT e também cofundadora do projeto Meu Lugar no Mundo. Quando a gente fala em Natal e luto, eu falo que o Natal ele chega bem antes para as pessoas que estão enlutadas. Não é só a data. Quando a decoração de Natal já está nos shoppings, nas ruas, quando começam as propagandas na TV, o coração do enlutado ele já começa a apertar, né? Então, assim, é uma data que tem muitos símbolos, que traz muita saudade, que traz muita recordação, né? E aí vem um conflito, porque a pessoa realmente se sente um pouco até perdida, né, numa situação dessa, né, de como perceber, né, essas emoções, de como viver, né, esse momento. Existe uma questão social também, né, para que a pessoa vá para as festas, para que a pessoa esteja ali naquele momento, mas às vezes o que fazia sentido para ela, às vezes naquele momento não está mais fazendo sentido, né, e aí? Antes da gente falar propriamente do Natal, é importante a gente sinalizar o que é um ritual, Sim. né? Os rituais, eles, dentro das culturas, dentro das famílias, né, dentro dos espaços coletivos, eles cumprem com muitas funções. Eles carregam em algum nível as tradições, os valores, as crenças daquele coletivo Sim. e acaba sendo um espaço onde o convite é a comunhão entre pessoas. Vamos dizer assim, que são espaços demarcados dentro de um tempo, né, dentro de um limite de tempo e espaço, um espaço para que as pessoas possam compartilhar emoções, né? Então, as culturas elas vão determinando sobre o que aspectos a gente comemora, né, os aspectos de comemoração e os aspectos também de sofrimento, de luto, do processo de luto, né, pelo que a gente vai chorar, vamos dizer assim. Sim. Então, quando a gente fala do Natal e do processo de luto dentro da nossa sociedade, dentro das famílias, dentro da nossa cultura, a gente vê que existe uma peculiaridade sobre esse tema, porque esse é um ritual muito importante dentro da nossa cultura. É, a gente vê, né, a nossa cultura ela vive muito o Natal, Ela vive né. muito o Natal. O Natal é como você trouxe, existe uma prévia, existe toda uma É. preparação. Porque eu penso assim, uma família ela vai desenvolvendo, como se fosse a sua história de vida dos seus rituais. Então ela Sim. vai desenvolvendo a maneira como elas vão ritualizar mesmo. Uhum. E isso tem uma forma, tem uma peculiaridade. Quando uma família está vivendo um processo de luto, esses eventos também são impactados, Sim. né, porque, aquela pessoa provavelmente ela fazia parte daquele Uhum. grupo de pessoas que comemoravam e que viviam aquela experiência daquela forma comum. Então, quando existe a ausência de alguém importante, de algum membro importante, isso é notado. Então, o ritual dentro do luto, ele tem uma função de Uhum. demarcar que algo aconteceu, Sim. de demarcar que as coisas agora funcionam dessa forma. Que aquela pessoa que sempre esteve naquele evento, naquele ano, a partir daquele ano não Não vai está estar mais. mais. E essa demarcação, essa informação, para muitas pessoas pode chegar de formas diferentes. Sim. Então, para uma pessoa, ela pode não querer fazer contato com isso e precisar naquele ano se reservar um pouco mais. Para outra pessoa, ela vai querer cumprir com os eventos do Natal, com os protocolos do Natal da sua família, da mesma forma como sempre foi programado, que vai fazer sentido. Porque algo que é importante colocar aqui é que o ritual ele precisa fazer sentido. Se o ritual não faz sentido, se o ritual não tem símbolos e significados que geram sentido para quem está
atuando, para quem está praticando aquele movimento, ele perde o significado. E a gente está falando de um processo de luto onde significado é a grande busca. É a grande busca. É a grande busca. Tá ali pra porque isso, né? tá aí para isso. Então, se o ritual ele não cumpre com essa função de gerar significados e símbolos que possam acolher dentro daquele processo para aquela família, ele não está cumprindo a função Ou seja, que né, é a pessoa cabível. naquele momento não vai ter aquele significado que tinha antes, né? Ela Sim, pode não estar sim. preparada naquele momento para enxergar da mesma forma, sentir da mesma forma. E eu acho que o grande interessante aí também, né, e o que também deixa tudo assim um pouco mais difícil, é viver o luto no coletivo, né? Sim. Você viver o luto em família, né? Porque cada pessoa tem sua personalidade, como você trouxe, né? Tem aquela pessoa que vai estar ali se expondo mais àquele sentimento, vai ter aquela pessoa que vai estar ali mais reservada, né? Que não vai querer tocar tanto ali naquela dor, né? Então, existem, né, personalidades diferentes, forma de sentir diferente. Não é isso, Lari? E se a gente pensa que o luto individual, ele é uma experiência extremamente complexa, porque diz respeito a um processo profundo, intenso, de ressignificar quem aquela pessoa é a partir da perda de algo, alguém significativo, avalie quando a gente pensa disso dentro de um coletivo. Sim. Né, que são várias complexidades juntas, conversando, negociando formas de lidar, negociando o que faz sentido para um, não necessariamente faz sentido para outra pessoa. Né? Me vem muitos casos assim na minha cabeça quando eu falo isso, mas em específico vem uma situação que é muito comum, né, de eu receber no meu consultório, que é quando aquela pessoa está no momento do processo de luto, que ela está mais para dentro, ela está mais precisando mais de silêncio, ela está mais reservada, num processo mais para dentro mesmo, enquanto aquele irmão tá muito para fora e tá precisando falar muito sobre aquele assunto e tá precisando expor às vezes nas redes sociais uma homenagem, né? O quanto esse diálogo e essa conversa dos limites de cada um e da maneira como cada um vive o seu processo é importante para que haja uma transformação dentro desse processo familiar. Porque apesar de reconhecer que o luto familiar, ele é desafiador, justamente pelo ponto que eu trouxe, né, de várias complexidades e vários processos individuais, absolutamente particulares mesmo, porque depende muito, a maneira como a gente lida com o luto, depende de uma série de fatores. Sim. Depende da maneira como a gente viveu isso ao longo da vida, depende da maneira como, o que eu penso sobre esse assunto, como eu fui preparada para lidar com isso ao longo da vida, né? As estratégias e os recursos que eu desenvolvi para viver essas adversidades. E na hora que eu entro nesse coletivo, esse coletivo, cada pessoa vai lidar de uma forma diferente. Então, se a gente consegue atravessar essa complexidade, esse desafio, a família se transforma também, né? É um exercício de amor. Você se experimentar e se abrir para viver um luto dentro de um coletivo familiar, porque é uma experiência de respeito, é uma Onde a base é o experiência... respeito, né? É um trabalho de respeito, de não julgamento, né? De entender que cada pessoa, ela tem uma forma diferente, um recurso diferente. Então, por exemplo, tem pessoas que quando estão muito nervosas, ou muito tristes, elas precisam sair para correr. Isso. Eu sou uma pessoa que eu preciso de recursos para conseguir correr. Nunca vai ser um recurso, porque dentro do meu mapa de mundo, não é isso que vai me gerar um acolhimento diante de uma situação difícil. Né? Então, eu acho que o grande desafio desse luto coletivo é a ideia de que está todo mundo sofrendo, e quando a gente está sofrendo, mais ou menos, e cada um tem uma forma de sofrer, quando está todo mundo sofrendo, a gente não está na nossa melhor versão. Né? Então, se a gente tem estratégias familiares, recursos familiares, flexibilidade para dançar com essas adversidades, respeito à maneira como o outro lida, o entendimento até do que é o processo de luto, né, propriamente dito, eu acredito que vai pegando uma experiência que é desafiadora e olhando para ela de um lugar como um espaço de transformação para essa família. Sim. Né? Já que aquilo ali se apresenta. Como ressignificar, né, esse momento? Né? Você trouxe aí a questão do respeito, né, desse olhar respeitoso com o outro, né, com o familiar, mas como ressignificar esse momento, né, tão doloroso, já que esse momento que mexe tanto com a pessoa, que envolve a saudade, que envolve, que
é um momento que as pessoas são convidadas, por mais que às vezes até fujam em sentir, né? Tem isso, né? De fugir, de sentir, mas naquele momento, em reunião de família, que tá ali todo mundo acaba realmente sentindo. Então, como ressignificar? Não existe uma fórmula pronta mesmo, né? Quando a Uhum. gente fala de luto, a gente está falando de algo que é muito, muito subjetivo. E o luto, ele é esse processo de aperceber-se, né? A gente vai digerindo e fazendo contato com aquela experiência na medida em que a gente vai se sentindo autorizado, apropriado, Um processo, né, recurçado no Lari? processo. Então, a primeira coisa assim que me vem à mente quando você traz isso é que qualquer indivíduo, qualquer pessoa que está passando pelo desafio de um processo de luto, ele precisa de espaço. Sim. Ele precisa de espaço, espaço para olhar para aquilo, espaço para se reorganizar enquanto indivíduo, espaço para se situar diante do que aconteceu. Esse espaço ele pode aparecer de várias formas, né? Mas assim, o que me vem primeiro é a necessidade desse mergulho nas profundezas do si. Uhum. Esse mergulho de entender o que aconteceu com a minha vida, quem eu sou a partir de quem eu sou, não, quem eu sou agora e quem eu tô me tornando. Porque é um processo de construção de novos significados e de um Transformação. protagonismo absurdo, porque é o tipo do caminho que ninguém faz pela gente. Uhum. Então, a primeira coisa que me vem é o caminho de dentro. É gerar esse espaço. E aí, quando eu falo espaço, é da gente com a gente gerando esse espaço, Ser honesto, né, consigo né? Ser mesmo. honesto de quais são os meus limites, o que que eu tô sentindo. Uhum. É um caminho muito generoso, assim, de Uhum. encontro consigo mesmo, né? Muitas vezes, na falta de respostas, a gente encontra um espaço rico e fértil para fecundar outras coisas, outras versões. E pensando nisso também, quando a gente amplia o nosso olhar para o familiar, é além do caminho de dentro, é entender que existe um coletivo que também sente de formas diferentes, em momentos diferentes, por perspectivas diferentes. Cada relação, né? Quando o ente querido morre, essa pessoa teve relação diferente com várias pessoas. Uhum. Então, cada tipo de relação vai gerar um impacto diferente. Isso. Então, é saber, é entender que eu tô no meu sofrimento, mas existem também outras pessoas nisso e que cada um vai dançar a sua dança Uhum. individual para que esse coletivo ele possa ter um fluxo, ter um compasso, né? Uhum. Absolutamente, assim, principalmente de respeito mesmo. De respeito, respeito. E o que eu vejo é que quanto mais as famílias, né, dentro das famílias que eu já tive a oportunidade de acompanhar, quanto mais as famílias têm a habilidade de conversar, de ser aberta, de ter espaço, assim, invariavelmente, né? De ter espaço para a individualidade do outro. A família que sabe que existe as diferenças, né? Que as pessoas Uhum. são diferentes para além daquela unidade familiar. Essas famílias, elas não é que é mais fácil lidar com o luto, Sim. mas é que elas dão mais espaço para que aquele indivíduo ele possa fazer, para que aqueles indivíduos, aqueles membros, possa fazer o caminho verdadeiro Uhum. de reencontro consigo mesmo E reconstrução, e né? de reconstrução de quem Uhum. é. Né? Então, Lari, aqui no Contrafluxo a gente tem, né, o costume de pedir para que nossa convidada Uhum. faça uma pergunta para quem está nos assistindo. E quando a gente fala sobre ritual do Natal e a gente fala sobre esses significados, esses símbolos, a pergunta que me vem é: vocês já pararam para pensar quais são os significados, os símbolos que o Natal tem para a família de vocês? E qual a história que eles contam? Qual a história qual a história que o Natal conta sobre a família de vocês? Ótimo. Agora fale aí onde é que a gente pode te encontrar, onde é que o pessoal que está assistindo pode te encontrar, suas redes sociais. Então, eu tenho uma rede social pessoal, que é o Lari_Barbosa, com Z. E tenho minha rede social profissional, que é Maate, @Maate Psicologia. Que é onde eu coloco as informações dos meus trabalhos, Uhum. que eu coloco os projetos que eu tenho, de supervisão, de trabalhos coletivos. E além disso, também tem um outro projeto que eu sou cofundadora, que é o Meu Lugar no Mundo, que também tem o Meu Lugar no Mundo _. E lá pode encontrar também o conteúdo desse projeto, que é um outro projeto muito massa que eu faço parte, que
mora aqui no meu coração. Que bom, Lari. Então, pessoal, curta, comente, compartilhe. Obrigado, Contrafluxo. Obrigado, Lari. E obrigada à produtora R5. Beijo.